small step for man, one giant leap for mankind. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o licenciamento ambiental. Para os biólogos que gostariam de se especializar na gestão ambiental, entender o procedimento do licenciamento ambiental é importantíssimo, porque vai qualificá-lo para que ele consiga um melhor desempenho no mercado de trabalho cada vez mais exigente. O licenciamento ambiental nada mais é do que uma autorização governamental para degradar ou poluir o meio ambiente, desde que algumas condicionantes e compensações financeiras sejam realizadas. O licenciamento ambiental iniciou-se ainda em 1981, com a lei que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938. Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, a exigência do licenciamento ambiental foi incorporada e hoje o licenciamento ambiental é uma determinação constitucional. A licença ambiental ela é dividida em 3 fases. Licenças prévia, que vai dizer ao empreendedor que aquele projeto é viável ambientalmente. A licença de instalação, que vai dizer ao empreendedor como é que aquela obra vai ser instalada de modo que cause o menor dano ambiental possível, e a licença de operação, quando o empreendedor vai receber a autorização final para que o seu empreendimento possa ser inaugurado. Essas etapas são subsequentes. Então, eu não posso iniciar a instalação de uma obra se eu não tenho a licença de instalação. Eu não posso iniciar a operação de uma obra se eu não tenho a licença de operação. Quando isso acontece, quando alguém opera ou instala sem a autorização governamental, sem o licenciamento, aí entra-se com as punições determinadas em lei. Para o biólogo é importante entender que nós não somos ambientalistas. Se você quiser ser ou quiser trabalhar na área de meio ambiente, na gestão ambiental, você não pode ser ambientalista. Por quê? Porque você vai ser obrigado a permitir, a autorizar um desmatamento na Mata Atlântica, por exemplo, mesmo sendo contra, por causa de suas concepções, mas a legislação permite, desde que obedeça a alguns condicionantes ou haja uma compensação. Então, no direito ambiental, a não permissividade ou algumas atividades que não são permitidas, ela não funciona assim. Exemplo, é proibido criar pássaro silvestre no Brasil, correto? Desde que não tenha autorização do órgão licenciador. É proibido desmatamento em área de preservação permanente, correto? Desde que não seja obra de interesse social ou utilidade pública. Então, poder ou não poder certa atividade, ela é relativa. Agora, algumas atividades são realmente proibidas. Por exemplo, instalação de usina nuclear no estado da Paraíba. A Constituição da Paraíba proíbe.
Enquanto valer essa proibição na Constituição, não vai ser permitido a construção de usina nuclear aqui na Paraíba. Só pode ser construído espigão na orla marítima de João Pessoa, desculpe-me, da Paraíba até o 4º andar. Também é uma determinação constitucional do Estado da Paraíba. Então, também, se essa parte da Constituição do Estado da Paraíba não for revogada, vale sim, não pode ser mais construído esse tipo de obra aqui na Paraíba. Inclusive, tem até um fato interessante que uma pessoa de Camboriú, lá no Rio Grande do Sul, colocou uma fotografia da orla marítima depois do pôr do sol, lá para as 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, que o sol lá já fica bem baixinho. E a orla toda estava sombreada. E eu coloquei lá dizendo, olha, aqui na Paraíba esse tipo de construção não é permitido. Aqui a gente só consegue construir até os 4 andares. A pessoa que postou disse, rapaz, que coisa boa, elogiou inclusive aqui o estado da Paraíba por causa disso. Então, eu sempre digo que biólogo não é mais ambientalista, não é ativista. Ele vai ter que permitir ou não determinada obra ou empreendimento que na sua concepção não poderia ser feita, mas que a legislação determina, contanto que seja estipulado compensações ou condicionantes. Se você entende isso, então vai ser muito bom para você, porque você vai compreender como é que se processa o licenciamento. Para mim foi difícil, eu juro. Não foi tão fácil saber que a gente poderia permitir esse tipo de desmatamento. Inclusive, quando eu conheço uma pessoa que foi para a Amazônia. E quando chegou lá, naquele concurso ainda de 2002 do IBAMA, inclusive, esse concurso, em sua maioria, só tinha biólogos, mostrando que o biólogo era a pessoa mais competente ainda mais competente para lidar com a gestão ambiental. Então ele chegou lá e uma pessoa chegou no escritório pedindo autorização para desmatamento na Amazônia. Veja só você que absurdo. Isso em 2002. O biólogo, revoltado, foi logo falar com o chefe do escritório. Rapaz, veja só, chegou aí um cara querendo desmatar aqui. Isso é impossível, não sei o quê. Como é que você vai deixar isso? Aí o cara disse, não, rapaz, pega aquele formulário. Ele vai assinar dizendo que quer, quantos hectares quer, são 3 hectares por ano. Aí a gente vai analisar se pode ou não. Aí ele ficou, eita. Depois de 3 meses, o cara voltou. Dessa vez ele pediu a queima controlada. E o cara, recém-concursado do IBAMA, revoltado também, chegou para ele, rapaz, eu peguei aqui a autorização, o cara agora está querendo autorização para desmatamento, ou para queima. Isso é impossível. Tá? Disse, não, rapaz, pode sim. Ele vai ter que pedir autorização e pagar umas taxas. Quer dizer, o cara que era ambientalista teve que ouvir do chefe lá na Amazônia de que era permitido desmatar a Amazônia e, além disso, queimar. Depois de algum tempo, houve os incêndios lá na Amazônia e na região onde esse rapaz trabalhava, e terminaram que cancelaram as autorizações para queima, mas ele ficou meio revoltado com a vida. Então, as pessoas que não entendem essa questão da limitação profissional vai ter certa dificuldade em se habituar, em se adaptar ao serviço público.
a gente, como biólogo, não pode deixar de enfrentar essa situação também, porque a nossa visão de biólogo pode trazer certos benefícios para o meio ambiente. Por exemplo, eu sei que a lei permite o desmatamento em área de preservação permanente se for de interesse, utilidade pública e interesse social. Mas eu, como biólogo, posso pedir estudos, posso exigir compensações, posso fazer com que a lei seja cumprida à risca e monitorar para saber se o que foi pedido na autorização, nas condições, foi realmente atendido. Então, o licenciamento ambiental vai servir para isso, para orientar como é que uma obra vai ser feita e como é que essa obra vai poder ser desenvolvida durante toda a existência da atividade, de modo que compatibilize o desenvolvimento com a gestão ambiental. Se não houver esse tipo de controle, tudo que a gente teria estaria, no meio ambiente, logicamente, estaria perdido. A gente tem essa possibilidade, como biólogo, de conseguir com que o meio ambiente seja respeitado o máximo possível. Por exemplo, a legislação diz que se desmatar na Mata Atlântica, vai ter que deixar uma área do mesmo tamanho ou superior preservada em na mesma bacia hidrográfica. Então, hoje, aqui na Paraíba, poucas áreas existem de Mata Atlântica primária. A maioria é tudo secundária. E se a gente puder preservar essas áreas, mesmo sendo secundária, para ela se desenvolver e se tornar o porte de uma primária, a gente está fazendo uma boa gestão ambiental. Então, se você quiser realmente se enveredar pela área de meio ambiente, pela área da gestão ambiental, mais especificamente, você tem que aprender leis. E quando eu digo aprender leis, não é você decorar, é você saber que aquela lei existe e saber que contar com ela para poder fazer os seus relatórios e pareceres. Então, a gente tem que se acostumar com lei. E outra coisa, entender a filosofia da lei. O que era que o legislador queria dizer quando disse que era proibido o desmatamento em área de preservação permanente, mas que permite que seja desmatado quando for interesse público e utilidade pública e interesse social. Porque algumas atividades são necessárias para que os humanos consigam se dar bem no meio ambiente. Uma ponte, uma estrada. Então, tudo isso tem que estar previsto na legislação, para facilitar também a vida dos humanos. Porque para isso também é que existem as normas. É para adequar o meio ambiente ou as atividades ao meio ambiente e o meio ambiente às atividades econômicas e financeiras. Então, pessoal, mais ou menos
Era isso que eu queria introduzir nesse primeiro vídeo. Espero que vocês tenham entendido e bota aí a sua pergunta ou mande-me um e-mail que eu faço questão de respondê-la. It's one small step for man, one giant leap for mankind.